Eu vou direto ao ponto. E o Marçal, hein? Na pesquisa da Datafolha que saiu hoje, ele caiu para 19% das intenções de voto, enquanto Boulos e Nunes vão confirmando aí a previsão de um segundo turno entre esquerda e direita. Se bem que tudo pode mudar. Mas eu não vim falar exatamente do Marçal, embora ele esteja inserido na nossa conversa de hoje. Bora lá, eu quero falar de Trump, Kamala, de Taylor Swift. Vocês devem ter visto, logo depois do debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, a cantora declarou voto em Kamala Harris. E de um jeito bem debochado, apesar de ter feito um texto sério, objetivo. Ela usa a foto em que aparece com um dos seus gatos e assina Childless Cat Lady. Algo como a tia dos gatos, a louca dos gatos. É uma forma pejorativa usada para tratar mulheres que não têm filhos e que criam gatos. Uma referência direta a uma declaração do vice na chapa de Trump, o J.D. Vance, sobre esse eleitorado que desafia o modelo tradicional de família. Né? Nossa, como se fosse um grande desafio uma mulher ficar solteira e não ter filhos. O aceno da Taylor Swift é importante por algumas razões. Havia uma expectativa sobre isso porque o Trump tinha usado imagens dela, de apoio a ele, feitas por meio de inteligência artificial. É importante porque Taylor é um ídolo para milhões de pessoas que podem ser influenciadas por ela. É importante porque mostra como as mulheres estão ocupando espaços no debate político e como podem ajudar seus candidatos a ganhar eleições. Bora falar sobre isso. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio, e sou, com muito orgulho, uma representante das tias dos gatos, das loucas dos gatos. A esses políticos que desdenham de mulheres como nós, eu só digo uma coisa: não mexam com a gente, e muito menos com os gatos. Pessoal, em 2020, a Taylor Swift declarou voto em Biden, mas como o mundo adora uma teoria da conspiração, surgiram muitas fofocas de que ela votaria no Trump por causa do namorado, o jogador Travis Kelce, isso, né, do Kansas City Chiefs. Tudo porque ele tinha dado um like num post elogioso a Trump. Não dá pra saber se ele deu like ou não, se o like era like mesmo, se esbarrou no botão, pode ser um monte de coisa, pode ser que ele tenha mudado de ideia. Esse é um dos medos que eu tenho, stalkear a página de políticos e esbarrar no botão do like. Já pensou? Eu já, mas vamos lá. Desde 2018 eu digo que o voto feminino vai ser cada vez mais decisivo nas eleições. Claro que não sou só eu, tem pesquisas que mostram que o voto das mulheres tem começado a mostrar diferenças em relação dos homens, tem livros que apontam um crescimento do interesse das mulheres pela política. Os resultados são mais candidatas e mais eleitoras. Mas os homens como Trump, Bolsonaro, Marçal simplesmente continuam tratando as eleitoras como coadjuvantes. E eles vão pagar o preço por isso. As mulheres só conquistaram o voto em 1932. O Código Eleitoral daquele ano só permitia que votassem ou fossem votadas as mulheres casadas com o aval do marido ou as viúvas e solteiras que tivessem renda própria. E o voto era facultativo. Só em 1946 o voto passou a ser obrigatório também para as mulheres. Mas durante décadas era comum que as mulheres seguissem a orientação dos pais, dos maridos na escolha dos candidatos. É só olhar no seu entorno. Dificilmente a mulher votava diferente do marido ou do pai. E ainda não é incomum que algumas mulheres sigam dessa forma. Mas as mudanças estão aí por razões muito palpáveis. Conquista da independência financeira, de mais espaço no mercado de trabalho, de igualdade de gênero no debate público. Na prática, o que isso muda nas eleições? Eu já falei aqui, vou falar quantas vezes forem necessárias. O que a gente está vendo na última década é uma revolução. Um maior interesse e participação das mulheres, principalmente das solteiras. Isso vai guiar a agenda política, vai ter impacto profundo nos processos eleitorais. As demandas femininas como igualdade salarial, direitos reprodutivos, fim da violência doméstica, passaram a ser tópicos prioritários na decisão do voto da mulher. As mulheres estão olhando e pensando no que é importante para suas vidas. Principalmente quando a gente fala de pautas que eram simplesmente negligenciadas. E as mulheres
estão aí e vão cobrar. Os homens continuam ignorando o crescimento da participação feminina, continuam desdenhando do poder do voto feminino, mas são cada vez mais as mulheres que vão decidir as eleições. Foi assim com Joe Biden em 2020, quando ele teve 55% dos votos das mulheres contra 44% do Trump. Foi assim com Lula em 2022. Pode ser assim com Kamala Harris em 2024. Homens como Bolsonaro, Trump, Pablo Marçal, que adoram o discurso do homem macho provedor, parecem não ter entendido que o mundo mudou, a configuração das famílias mudou, que as mulheres não são as mesmas e não têm mais os mesmos sonhos. Para quem não entendeu o buzz em torno da declaração da cantora Taylor Swift de apoio a Kamala Harris, vale a pena aqui explicar. Em 2021, numa entrevista ao canal Fox News, o J.D. Vance, agora vice na chapa do Trump, disse que acreditava que os democratas estavam promovendo uma agenda antifamília, liderada por um grupo de mulheres sem filhos e com gatos que são infelizes com as suas próprias vidas e com as escolhas que fizeram. E por isso querem tornar o resto do país infeliz também. Eu fico me perguntando, o que pode ser tão terrível em ser solteira e em ter gato? Juro, não consigo entender. Inclusive deve ser muito melhor do que ter marido e ser infeliz. E o que não falta são histórias de mulheres que têm marido, mas são muito infelizes. Quando um sujeito como J.D. Vance desdenha das mulheres solteiras sem filhos, ele não está falando para meia dúzia. Ele não está se referindo a exceções. O banco Morgan Stanley tem uma estimativa de que até 2030, 45% das mulheres entre 25 e 44 anos serão solteiras e sem filhos. Há diversas razões para que essa tendência se comprove, mas o fato importante para a eleição é de que alguns candidatos, em especial os de direita, não conseguem enxergar e respeitar essa eleitora. Muito menos entender que precisam desenvolver políticas públicas destinadas a elas. Não é exagero colocar o Trump, o Bolsonaro, o Marçal no mesmo pacote. No final de maio, o coach, que agora diz que não é mais coach, disse que a candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, não podia ser prefeita porque ela não é casada e não tem filhos. Vamos lembrar que o namorado da Tabata, o João Campos, provavelmente vai ser eleito prefeito pela segunda vez, com recorde de votos ainda no primeiro turno. Ele não é casado e não tem filhos. Tem um vídeo na internet, acho que tá até na página do Pablo Marçal, no qual ele constrange uma mulher que aparentemente não quer ter filhos. Ele questiona a decisão com o argumento de que ela é inteligente, esperta e boa e está interrompendo um processo biológico que acontece desde o Éden, que não falhou em 6.000 anos. Vamos ver um pedacinho? Como que uma pessoa tão boa, tão esperta, tão inteligente, que venceu na vida, vai interromper um processo biológico que vem acontecendo desde o Éden? Como que uma pessoa igual você não vai reproduzir uma outra pessoa como você? É uma pergunta. Duas coisas. O mundo está mal, você concorda comigo? Concordo. É porque os bons como você pararam de reproduzir. Nós precisamos de ajuda. Então, por 3 motivos que eu trouxe. Primeiro, como que é a sensação de interromper um fluxo de reprodução desde o Éden? Mais de 6.000 anos acontecendo essa multiplicação biológica, e você tão poderosa como mulher. Tá, você me falando isso, tô tão feliz. Pode falar tudo que você quiser agora. Vamos ficar aqui mais 2 horas. Não vai gravar ninguém, mas depois. Eu tô falando que vai engravidar só de ouvir. O marido vai chegar e vai falar: o que aconteceu? Nem conheci. E o absurdo, gente, de dizer que ela vai engravidar só de ouvir o que ele tá falando, que o marido vai chegar e falar: o que aconteceu? Isso é de um baixo nível, é machulência gritando. E tem gente que ainda aplaude. Mas vamos aos números, que são eles que importam. Taylor Swift não declarou apenas voto em Kamala, falou da importância do registro eleitoral. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. Os eleitores têm que se registrar se quiserem votar. Só no dia seguinte ao post que ela fez, mais de 400 mil usuários visitaram o site vote.gov, o que mostra o poder do impacto de qualquer manifestação que ela faça e do poder do impacto que isso pode ter na eleição em novembro.